Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade. O Senhor é o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, o nosso guia. O Senhor está conosco todos os dias, tua mão sobre nós. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Obrigado, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor deu a cada um de nós. Nós estamos aqui para te agradecer e para ouvir a tua doce voz. Fala conosco, fala com cada um dos meus amigos nesta manhã. Segunda-feira, eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar e tratar conosco nesse dia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, amigos. Vamos lá. Bom, eu deixei uma pergunta para vocês. Hoje nós vamos falar sobre esgotamento. Esse é o nosso tema, né? Baseado no Salmo 23. Mas agora é no Salmo todo. Eu fiz o Salmo com vocês destacando versículo a versículo, certo? Nós fomos meditando versículo a versículo. Mas agora vamos pensar no Salmo todo. O Salmo 23. Salmo 23, se você quiser abrir a sua Bíblia, olha lá, só para a gente citar mais uma vez este Salmo. Salmo de Davi, o Salmo tão conhecido, né, gente? Salmo tão lido, tão mencionado, tão poético. É o Salmo 23. É o Salmo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida nesta manhã. Salmo 23. Já encontrou aí? É um salmo davídico. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Muito bom, gente. Me responda, por favor. Depois de uma semana intensa de atividades, uma semana intensa de trabalho, o que é que você gosta de fazer para descansar? Você pode me responder? São duas perguntas, mas responda a primeira pergunta. Depois de uma semana intensa de atividades, de trabalho, de tantas coisas, o que é que você gosta de fazer para descansar? Responda para mim. Por favor. A Elizabeth disse que gosta de sair com a família, mas já faz um ano que não faz isso. Estar com a família, disse a Vani. Brincar com a cachorra, disse a Rose. A Cláudia Tene disse ler, assistir séries. Muito bom. A Manu disse dançar ou correr, assistir filme, ouvir música, tocar violão. A Rutinha disse, né, ficar sozinha para comer o que dá vontade, assistir o que dá vontade e não ter rotina. A Beth disse passear, viajar. Responda apenas a primeira pergunta, tá? São duas perguntas que eu deixei para vocês, mas me responda apenas agora a primeira pergunta. Olha lá, ficar com a família, estar no sofá assistindo filme, fazer trabalhos manuais. Paulo Salvador escreveu. Cidinha disse que gosta de escrever. Olha lá, o Marcelo, meu amigo Almeida, disse séries e games. Muito bacana, muito joia. A Maria Pascoal disse que gosta de ficar quietinha em casa. Karen escreveu ver filmes. A Carla Moreira, amanhecer na praia com a família.
A Sônia disse dormir, ler. Muito bom. Joia. Segunda pergunta aqui, me respondam, por favor. Segunda pergunta. Numa escala de 1 a 10, como está o seu nível de esgotamento, de estresse? Numa escala de 1 a 10. Pensa aí. Como é que você se avalia? Como é que está o seu nível? Como é que está o seu nível de estresse, de esgotamento? Coloque aí um número apenas. A Rose disse 8. Marcelo disse 3. Amanda Antunes disse 10. Elaine disse 10. Cláudia Lopes 4. Edna 10. Dircilene 9,5. Jussara Ribeiro disse 8. A Márcia disse 6. Manu 4. Abigail 8. Amanda 1. Betnelli 3. Elizabeth Almeida 9. Angélica Azevedo 7. Sueli. Cadê a Sueli? 10. Colocou. Carla Moreira 6. Adilson 9. Dá uma nota para você aí, nessa escala de 1 a 10. A Karen Castelli disse esgotamento 10. Nem me reconheço. A Virgínia 5. Luciana 10. Kátia Parron 8. Uma escala de 1 a 10. Como é que está o seu nível de esgotamento, hein? Altair 5. Romilda Cabral 4. Nelly Rousseau 10. Belo 10. Neuza Tene 3. Duda Temax 8. Kátia Vieira 9. Meus amigos, vamos lá, respondam. Deem uma nota aí para vocês, uma escala de 1 a 10. Alessandra 10. Marlene 1. Vamos lá, amigos. Edna Santos 10. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Muito bom. A Sandra 7. A Rô Ferreira 7. Enfim. Vamos falar sobre o assunto então, amigos? Vamos conversar sobre esse assunto tão importante? Bom, seguinte, queridos, diante dos dias que nós estamos vivendo, os dias que nós vivemos não têm sido fáceis, não. Diante desses momentos que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão cansadas, estressadas e esgotadas, não é verdade? Por isso que eu perguntei, né? Numa escala de 1 a 10, como é que está o seu nível de estresse? Como é que está o seu nível de estresse? Agora, gente, quando os primeiros sinais de alerta, veja só, quando os primeiros sinais de alerta são ignorados, o problema ele acaba virando uma bola de neve e pode desencadear uma série de complicações. Os problemas, veja só, os problemas que mais surgem quando a gente ignora o esgotamento, quando a gente ignora o estresse, os problemas que mais surgem são, por exemplo, o desenvolvimento de gastrites, úlceras, baixa imunidade, com resfriados e gripes constantes, alergias, queda de cabelo, hipertensão, bronquite, alterações menstruais para as mulheres, entre outras coisas. Como essa química, gente, está atrelada ao sistema imunológico, as consequências podem ser fisicamente relevantes, até mesmo com o aparecimento de quadros infecciosos que podem se agravar. Como disse a minha amiga Márcia Martizelli, o corpo fala, é verdade. Tem uma psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela se chama Thelma Ramos Trigo, né? Essa psiquiatra, ela disse o seguinte, que o esgotamento ele pode levar ao aumento da suscetibilidade para doenças, como por exemplo,
as doenças cardiovasculares, hipertensão e as doenças autoimunes, tensão muscular, dor lombar ou cervical e distúrbios do sono. É fera, né, gente? Ô, meu amigo Edson, beijo pra você, amigão. Saudade. Brother do coração. Então, meus amigos, o esgotamento não é fácil. Esgotamento é um negócio... Se você não dá atenção, se você se sente... Eu vi aqui gente colocando, nessa escala de 1 a 10, colocando o nível 10. Se você não der atenção para isso, a coisa pode ter um desdobramento muito grande na sua saúde física, né? Além dos estragos físicos, vou dizer outra coisa. Além dos estragos físicos, há também os estragos emocionais. Por exemplo, a relação com o próprio trabalho pode ser prejudicada, gente. Né? Pois a baixa sensação de energia e a desatenção levam também à baixa produtividade e aos erros cometidos no trabalho. A relação com as pessoas também pode ser prejudicada diante da falta de ânimo em interagir. A pessoa já não quer interagir, está irritada, né? Tem a irritabilidade, né? Tem a falta de ânimo, tem irritabilidade, a impaciência e as mudanças bruscas de humor. Isso acontece com essas pessoas que estão esgotadas, né? O que pode fazer com que as pessoas sintam-se sozinhas, agoniadas, ou até mesmo se isolem. Então, gente, mentalmente, se não houver uma intervenção, o quadro pode ter consequências no sistema emocional, com o aparecimento, por exemplo, de alterações de humor, tipo depressão, né? Além de consequências em longo prazo para o cérebro. Olha lá, o Paulo falou, escreveu aqui, a Vanessa, a esposa, desenvolveu aquela síndrome de Burnout. Que é perigosíssima, né? Por causa do esgotamento, muito complicado. Pois é, meu amigo, não é fácil não. Então tem que ter aí um olhar atento a essas coisas. Você não pode brincar com essa questão desse nível de estresse, de esgotamento que você está vivendo. E sabe o que é interessante, gente? Porque lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, diz que quando Jesus ele viu as multidões, ele compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, esgotadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você percebe que o quadro que Jesus viu, a imagem que ele viu naquela época, mais de 2000 anos atrás, é a mesma imagem que a gente vê nos dias de hoje. Mesmo com o avanço da medicina, hein? Mesmo com o avanço da ciência. Imagina como é que era a medicina e a ciência naquela época. Não tinha. Hoje nós temos um avanço da ciência, um avanço da medicina, e mesmo assim as pessoas continuam tristes, abatidas, depressivas, amarguradas, desesperadas, esgotadas e sem rumo na vida. É o mesmo quadro que Jesus viu há mais de 2000 anos. Nós vivemos num tempo, gente, de muito estresse, exaustão crônica, cansaço, fadiga mental. Nós vivemos num mundo, meus amigos, onde as pessoas vivem sempre assim, sempre aflitas, sempre abatidas. Hoje em dia as pessoas elas correm de um lado para o outro. Elas trabalham muito, as distâncias longas. Embora nós estamos um pouco mais reservados em casa em função dessa pandemia, né? Mas há um nível de estresse muito grande. E a frase que a gente mais ouve das pessoas, qual é? Ah, estou esgotado. Ah, estou esgotada. Como é que você está, querida irmã? Ah, eu estou cansada. Ah, eu estou cansado. É a frase que a gente mais escuta. E eu digo a você que eu creio que o diabo também deseja trazer cansaço.
Ele deseja trazer cansaço para você, para que você perca a alegria, para tirar a sua paz, para que você perca a vida abundante que o Senhor preparou para nós e tem preparado para nós. O desejo do diabo, meus amigos, é que nós estejamos mesmo esgotados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O diabo quer que você esteja esgotado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vocês sabem que o diabo tem uma missão. A missão dele é roubar, matar e destruir. O diabo, ele não é sábio. O diabo é inteligente, e muito. E ele sabe o que fazer para causar em você um esgotamento emocional, físico e espiritual. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus deseja que aprendamos a viver no descanso dele. E baseado no Salmo 23, a gente acaba entendendo e aprendendo, meus amigos, que seguindo ao bom pastor, porque o Senhor é o meu pastor, como disse Davi. Então, se o Senhor é o nosso pastor, se as palavras de Davi são as nossas palavras, e a gente diz nesta manhã que o Senhor é o nosso pastor, então nós somos ovelhas deste pastor. E se somos ovelhas deste pastor, ele mesmo nos levará a um lugar de descanso. Agora, meus amigos, você pergunta para mim, o que é o descanso do bom pastor? O que é o descanso do bom pastor? O que é o descanso do Senhor? O que é? Bom, primeiro, se você quiser anotar, faça isso. Primeiro, o que é o descanso do Senhor? É viver no refúgio do Senhor. É viver debaixo da proteção dele. O descanso do Senhor é viver no refúgio do Senhor, debaixo da proteção dele. Então nós podemos ali viver seguros. Que o nosso Pai está conosco, que o nosso pastor está conosco. Que ele é o nosso protetor. Que ele vai lutar as nossas batalhas. Isso sim é viver no descanso do Senhor. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele é o socorro presente na angústia. Todos nós aqui enfrentamos dores, tristezas, angústias, tribulações, mas todos nós também temos um refúgio, temos uma fortaleza, um socorro presente na hora da angústia. Salmo 91, versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, da sombra do Todo-Poderoso, nenhum mal, nenhum demônio pode nos tocar. O nome do nosso Deus, amigos, é Torre Forte. E todo aquele que se aproxima do bom pastor recebe dele proteção. Então, o que é viver? O que é o descanso do Senhor? O descanso do Senhor é viver no refúgio dele. É viver no refúgio do Senhor. É viver debaixo da proteção do bom pastor. Segundo, o que é o descanso do Senhor? O descanso do Senhor é viver na liberdade do bom pastor. É viver na liberdade do bom pastor. O apóstolo Paulo, ele declarou lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está vivendo debaixo da sombra do Onipotente, não há condenação para você. E isso traz liberdade para você. E se o diabo ficar lembrando o seu passado, você pode lembrá-lo do futuro, do que vai acontecer com ele. Olha, veja, ele já perdeu a batalha, ele não tem poder, ele não tem autoridade. Cristo o venceu na cruz do Calvário e em breve, diz a palavra, em breve ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Então viver no descanso deste bom pastor, como diz o Salmo 23, é viver sem acusação, é viver sem culpa. Apocalipse 12, 10 diz: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo.
Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Veja, o diabo é o acusador dos irmãos e foi expulso. Toda pessoa que fica acusando os outros, essa pessoa, ela presta serviço para o inferno, para o diabo, porque o diabo é o acusador dos irmãos. Mas o texto diz que o diabo é o acusador dos irmãos e ele foi expulso. A Bíblia diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e noite. Portanto, você não precisa viver debaixo dessa voz de acusação. Se a sua vida está debaixo do sangue de Cristo, ninguém poderá te acusar de coisa alguma. Ninguém. Então, viver em liberdade é viver livre dos erros e pecados passados. E a Bíblia diz, no Salmo 103, versículo 12, Salmo 103, 12, a Bíblia diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor afastou de nós as nossas transgressões, meus amigos, e por isso fomos feitos livres. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Então, o que é o descanso desse bom pastor? É viver no refúgio dele, é viver na liberdade dele. E agora, terceiro, é ter o cuidado do bom pastor. É ter o cuidado dele. Isaías 40, versículo 11. Anote, por favor, Isaías 40, versículo 11. Diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Interessante isso. Deus nos carrega no colo. E o seu colo traz descanso. O bom pastor carrega a ovelha no colo. E esse colo traz alento, renovo, descanso. Isaías 43, versículo 1, anote por favor, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Veja, ele nos formou, nós somos dele. Ele não permitirá que ninguém nos toque, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos do pastor, nós somos ovelhas do pastor, do bom pastor. Nós somos a menina dos olhos deste bom pastor. Como diz Zacarias capítulo 2, versículo 8. Eu citei aqui a Márcia perguntando Isaías 43, 1. Isaías 43, 1. Eu citei dois textos, né? Isaías 40, 11 e Isaías 43, 1. Quarto, anote aí, por favor. O que é o descanso do bom pastor? Bom, primeiro é viver no refúgio dele. Segundo, é viver na liberdade dele. Terceiro, é ter o cuidado dele. Quarto, é viver na graça dele, na graça do bom pastor. Significa entender o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus, gente? Gálatas 5, 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5, 1. Jesus entregou a sua própria vida morrendo na cruz para que não precisássemos fazer isso. Ele que sofreu, ele que lutou para que nós não precisássemos mais sofrer e lutar. Graça, então, é o favor imerecido. Graça é dando tudo a quem nada merece. E quando, amigos, quando nós entendemos a graça de Deus, nós vivemos no descanso do bom pastor. Muita gente não vive no descanso porque não entendeu a graça. Continua vivendo na meritocracia. Não entende o evangelho da graça. Por isso não entra no descanso. Aí a vida cristã vira um peso. A vida cristã é uma carga. Fica difícil.
Porque ele pensa que para ser amado de Deus, ele precisa fazer por onde? Ele precisa fazer por merecer para ser amado. Ele entende que ele precisa conquistar o amor de Deus. Você não precisa conquistar o amor de Deus porque Deus te amou primeiro. Ele te ama. E quando a gente compreende a graça, quando a gente compreende essas verdades, a gente vive no descanso deste bom pastor. A gente vive no descanso do bom pastor. Não há nada que podemos fazer, sacrifícios, ofertas, maneira de se vestir, maneira de corte de cabelo, de se pentear, enfim. Não há nada que a gente possa fazer para merecer a graça de Deus. Nós devemos apenas receber a graça. Receba nesta manhã a graça de Deus, porque a graça é um presente de Deus para você. A graça é um presente de nós para cá, é um presente de Deus para cada um de nós. E quando nós entendemos que nós não precisamos nos esforçar para receber a graça de Deus, a graça do bom pastor, a nossa vida muda totalmente, gente. E aí a gente vive no descanso do bom pastor. Desse pastor que Davi menciona no Salmo 23. A obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário foi completa, gente. É obra perfeita. E homem algum pode tentar melhorar ou alterar essa obra. Não há o que pôr ou tirar. Porque a obra da cruz do Calvário é perfeita, maravilhosa. Maravilhosa graça de Jesus. Quando Jesus disse, está consumado. Quando ele disse na cruz do Calvário, está consumado, nesse momento, ele selou a nossa salvação, a nossa redenção e a vida eterna. Então eu falei para vocês aqui, o que é o descanso do pastor? O que é esse descanso do bom pastor? Bom, é viver no refúgio dele, é viver na liberdade dele, é ter o cuidado dele, é viver na graça dele. Mas agora, como viver? Como viver no descanso do bom pastor? É a segunda parte da mensagem. Como é que a gente vive no descanso? Primeiro eu falei o que é. Agora, como é que a gente vive? Como é que a gente vive nesse descanso do bom pastor? Quer anotar aí? Anote, por favor. Permita que o bom pastor seja o Senhor da sua vida. Você só vai conseguir viver neste descanso, sem esgotamento tenso, se você permitir que realmente ele seja, o bom pastor seja o Senhor da sua vida. Olha só, veja. No grego, ego eimi significa eu sou. Ego eimi. Né? E-G-O-E-I-M-I. Ego eimi. Isso aí, no grego, significa eu sou. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a expressão eu sou, você vai se lembrar do ego eimi, que significa a identidade divina de Deus. Então, eu sou, amigos, revela que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Aí vem ego eimi o kalos. Ego eimi o kalos, com K. Kalos significa bom, significa belo, prazeroso, ou seja, eu sou bom. Viu? Olha só, estamos construindo a frase aqui. Eu sou bom. Ego eimi, eu sou. O kalos, bom. Está anotando aí? Está aprendendo? Ego eimi, eu sou. O kalos, bom. Então, vamos somar as frases aqui. Eu sou bom. Aí vem poimen, que significa pastor. Então, ego eimi o kalos poimen, em grego. Ego eimi o kalos poimen. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito no grego. Ego eimi o kalos poimen, que significa eu sou o bom pastor. Lindo isso, não é, gente? Muito bacana. Pastor, gente, é um ofício de alguém que está diante de um rebanho.
Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida com prazer e com amor das suas ovelhas. Ele faz o ofício dele com muito prazer, com muita alegria. Jesus ama pastorear você. Ele sente prazer em cuidar de você. Ele ama cuidar de cada um de nós, meus amigos. Ele ama cuidar. Você precisa dizer todos os dias para você mesmo. Diga todos os dias para você mesma: eu sou amado, eu sou amada pelo meu bom pastor. Eu sou amado, sou amada. E como é bom saber que nós temos um Deus bom e que ama nos pastorear. Num mundo de tanta gente que te absorve, né? Que te rouba, que te suga, até você ficar vazio. Você escuta a expressão: eu sou o bom pastor. Olha que coisa linda, gente. Jesus é tão lindo que nos presenteia com a vida dele e com os cuidados dele. Deus cuida de você. Ele está cuidando o tempo todo. Deus é imutável. Ele não muda. É sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o pastor e isso não muda nunca. O meu pastor continua me pastoreando. Se ele é pastor, nós somos ovelhas, como eu disse. Eu e você somos ovelhas dele. Ele cuida dos nossos machucados, das nossas feridas. É a bondade de Deus que é o motivo para não desistirmos desta vida. É a bondade dele. Então não desista, não se mate, não tire sua vida por causa de problemas que você está enfrentando, mas leve os seus problemas para quem vai te ajudar a superá-los. E quem vai te ajudar é Jesus, o bom pastor. O seu Deus, ele continua sendo o mesmo. Para você não desistir do perdão e nem do seu futuro. Se aquele relacionamento que você teve não deu certo, sofra o que tiver que sofrer, que eu sei que sofre. Eu sei que sofre. Mas renasça outra vez. Nós temos dificuldade, amigos, nós temos dificuldade em entender o ofício do pastoreio, porque este é um ofício típico do Oriente, né? Do outro lado aí do planeta. O Salmo 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, qual é a característica do pastor? A característica do pastor é levar ao repouso, é conduzir ou ser guia, é restaurar, é segurança e defesa. O pastor é provedor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que isso significa? Que não me faltará repouso, não me faltará segurança, não me faltará amor, cuidado, disciplina, não me faltará ajuda, perdão, renovação, não me faltará restauração, provisão e bênção. Porque Ele é o meu pastor. Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, nós podemos ter essa confiança, meus amigos. A segurança e a certeza da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Diz o texto que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tenha segurança e tenha certeza do seu destino eterno. Não duvide. Quando nós temos segurança do nosso futuro, nós vivemos no descanso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor que nos dá esperança. Então veja bem, nós falamos como é que a gente vive no descanso deste bom pastor. Como é que a gente vive? Primeiro, permita que este bom pastor seja o Senhor da sua vida. Segundo, dedique tempo com o bom pastor. Anote isso, por favor. Dedique tempo com o bom pastor. Jesus disse assim lá em João 10:27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A ovelha ouve a voz do pastor. Dentro de nós existem muitas vozes, não é?
dentro de nós. Todas as pessoas que já tentaram contra a sua própria vida, sempre dizem que existia uma voz que dizia para que elas se matassem. Todas as pessoas que tentaram tirar a própria vida sempre falam: eu ouvi uma voz dentro de mim para eu tirar a minha própria vida. E sempre vai existir uma voz que nos fará nos perdermos em algum momento da nossa vida. Por isso que é preciso discernir que voz nós estamos escutando. Peneirar as vozes que nós escutamos. A última palavra não pode ser das vozes que escutamos. A última palavra tem que ser a palavra de Deus, do bom pastor. Palavra de salvação, palavra de cura, palavra de perdão, palavra de restauração, palavra de vida. É esta voz que você precisa escutar. É esta voz. Ainda ontem eu falei com uma pessoa que me dizia o seguinte, que ela estava escutando, estava vindo pensamentos ruins, ela havia entregado a sua vida a Jesus, estava vivendo uma vida correta diante de Deus, mas ela começou a ter pensamentos ruins, ou seja, vozes dentro dela, né? E ela disse que se de repente ela não estava doente, se não era de repente uma doença, alguma coisa assim, por escutar essas vozes negativas. E eu disse para ela o seguinte, eu falei assim: você prefere ficar com qual voz? Você prefere ficar com estas suas vozes, com estes teus pensamentos, ou você prefere ficar com aquilo que Deus diz a seu respeito? O que é que você... Agora eu pergunto para você que me assiste aqui nessa live, com qual voz você vai ficar? Com a voz das circunstâncias? Com a voz das pessoas? Com a voz interior? Com a voz do diabo, lançando acusação e mentira na sua mente? Ou você vai ficar com aquilo que Deus diz ao seu respeito, aquilo que Deus diz na sua palavra? Porque se você não ficar com a voz de Deus, você vai entrar numa loucura, numa paranoia. Você não vai mais conseguir dormir. Porque o diabo quer atacar a sua mente, ele quer destruir você, ele quer atacar os teus pensamentos. Este é o jeito que o diabo mais ataca. É na mente das pessoas. É dizendo para você que você não presta. É dizendo para você que você é um fracassado. É dizendo que você não tem salvação. Que você vai para o inferno. Porque você falhou, porque você errou. E qual voz você vai ficar? Qual voz? Então, se você tem escutado vozes assim também, repreenda, rejeite. E não aceite. Resistir ao diabo e ele fugirá. O diabo a gente resiste. A tentação a gente foge, mas o diabo a gente resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá. As ovelhas, se você é ovelha do bom pastor, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Que voz você está ouvindo? Se existe alguma voz que te culpa, esta voz não pode ser a última voz. Você precisa escutar a última voz, a voz de Jesus, a voz do bom pastor. Se existe uma voz que te adoece, existe uma voz que te traz saúde. Se existe uma voz que te derruba, existe uma outra voz que te levanta. Se existe uma voz que te desanima, há uma outra voz que te anima. Quantas palavras já feriram você? Hein? Quantas palavras já feriram você? Escute a voz que pode transformar essas feridas em cura. E qual é a palavra que cura? A palavra tem um nome: Jesus. Anote: Jesus. Mas, meus amigos, para aprendermos a ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele, precisamos ter intimidade com Ele. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais você vai reconhecer a voz do bom pastor. Quanto mais tempo você dedicar ao Senhor, mais descanso na alma você terá. Cuidado, que o diabo também fala. Você tem escutado qual voz? A de Deus ou a do diabo? Deus quer ter intimidade com você, comigo, com todos nós.
Desligue-se um pouco de atividades do seu dia a dia e dedique um tempo a sós com Deus, com o bom pastor. Será que ele irá ficar surpreso com a sua atitude, porque faz tempo que você não dedica um tempo para conversar com ele? Amigos, no tempo a sós com o Senhor, ele se revela e ele conta seus segredos. Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. Deus sempre está querendo revelar coisas poderosas para nós. Sempre está querendo nos trazer descanso. Existe uma diferença entre ser familiarizado e ser íntimo. Alguém familiarizado conosco não conhece os detalhes da nossa vida. Mas para ser íntimo é preciso desfrutar da companhia do outro. A religião traz conhecimento bíblico, mas a religião não traz intimidade. A religião não traz, ela traz conhecimento, mas não traz intimidade. A religião nos familiariza com as coisas de Deus, mas só a nossa relação com o Espírito Santo nos torna íntimos do Pai. A Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16, versículo 9. Terceiro, quer anotar aí? Anote mais um, por favor. Terceiro. Anote. Como é que a gente vive no descanso do Senhor? Primeiro, permita que o bom pastor seja Senhor da sua vida. Segundo, dedique tempo com o bom pastor. Terceiro, conviva com a família de Deus. Conviva com a família de Deus. A Bíblia diz, Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Diz o texto que é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E ali o Senhor concede bênção. Falando em óleo aqui, eu descobri que o óleo que o rei Davi usou em Israel, o óleo que Davi usou em Israel, é usado para 3 propósitos. Primeiro, o óleo era usado para repelir os insetos que poderiam matar as ovelhas. Uma curiosidade aqui. O segundo propósito do óleo era para evitar conflitos durante a estação de acasalamento, né? Ficam agressivas. Então, o bom pastor, o pastor pega, unge a cabeça, o pescoço, para que escorregue em algum momento e um não mate o outro. E o terceiro propósito servia para curar os machucados. Quando nós pegamos esses 3 pontos, nós percebemos que as ovelhas, elas não são as únicas que precisam de cuidados. Nós também precisamos de cuidados. Por isso que Jesus nos comparou com ovelhas. Nós também nos machucamos. Nós temos conflitos muito sérios com as pessoas. Nós batemos cabeça uns contra os outros. Nós batemos a cabeça querendo coisas que não são pra gente. Aí vem as doenças, as mortes, os lutos, os medos. Pessoa que você considerava e amava muito torna-se seu inimigo número 1. Passamos por traições nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho. E como as ovelhas ficam machucadas, nós também ficamos machucados. E machucados, nós precisamos do bom pastor. Nós precisamos dele. Aquilo que o pastor é capaz de fazer com as suas ovelhas, Jesus é capaz de fazer por mim e por você. Ele quer te curar e dar descanso. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Mas, meus amigos, oferecer descanso é também uma atividade humana. Tem a ver comigo e com você. Quando Jesus disse que nos daria descanso, ele estava na terra. Então, nós podemos oferecer descanso também às pessoas. Como é que a gente pode dar descanso a uma outra pessoa? Como é que uma pessoa pode dar descanso a outra pessoa? É importante nós estarmos juntos como família de Deus.
Como é bom e suave que os irmãos vivem em união. Quando nos reunimos, temos comunhão uns com os outros. E entendemos que existem muitas pessoas iguais a nós. Pessoas que podem nos ajudar e sermos ajudados. E isso é bom, isso traz descanso, gente. Se todos nós nos dispusermos a oferecer descanso ao próximo, ninguém mais estará só. Todos nós teremos ajuda, teremos suporte, teremos ombro, teremos colo, teremos consolo, teremos abraço, teremos abrigo. Todos nós seremos instrumentos de descanso e paz para o nosso próximo. E Deus responderá às nossas orações. Então, nós precisamos seguir o modelo de Jesus. Nós somos chamados para levar as cargas dos mais cansados e não colocar sobre eles mais fardos, mais cobranças, mais exigências. Não. Nós somos chamados para amar e para servir, para levar cura e paz aos cansados. Amém, meus amigos? E por último, para a gente finalizar e orar, eu quero orar por você nesta manhã, para que o Senhor ofereça descanso à sua vida, em nome de Jesus. Então veja bem, a pergunta que nós fizemos é: como é que a gente vive no descanso? Primeiro, permitindo que Ele seja o Senhor da nossa vida. Segundo, falamos sobre dedicarmos tempo com o bom pastor. Terceiro, conviver com a família de Deus, com a família deste bom pastor. E quarto, obedeça ao bom pastor. Anote isso. Obedeça. A desobediência traz cansaço, gente. A desobediência traz esgotamento. A desobediência traz tensão nos relacionamentos. Quando os filhos desobedecem os pais, isso traz tensão na família, não é verdade? Você que é pai, quando seu filho teima e não quer obedecer, isso não traz tensão para sua casa? Acontece a mesma coisa. Se nós não obedecemos a Deus, nós não vamos experimentar o descanso do bom pastor. A obediência é o segredo para nós termos uma vida abençoada na terra. É o segredo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? E não me obedecem? Por quê? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, disse Jesus, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Foi construída sobre a rocha. Mas Jesus continua dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica e não obedece, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, a casa caiu e a sua destruição foi total, foi completa. Percebe, gente? Deus quer obediência e não sacrifício. Tem muita gente sacrificando, fazendo sacrifício para tentar ocupar o lugar da obediência. E Deus quer obediência. Muitos estão sacrificando o que Deus não pediu para sacrificar e não estão obedecendo ao que Deus pediu para obedecer. As consequências da desobediência a Deus, elas são terríveis, e a gente tem visto isso na nossa própria vida. A desobediência, gente, é rebelião. E a rebelião é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Quando nós desobedecemos, os resultados são terríveis, catastróficos. Deus não tem prazer em nos castigar. Claro que não. Ele é bom. Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus paciente. Mas não pode negar-se a si mesmo e exige obediência. Não há descanso, amigos. Não há descanso e não há vitória na nossa vida se não houver obediência. Seja em qual for a área da vida. Na área financeira, emocional, conjugal, relacional, ministerial, qualquer área. No futuro nós vamos colher os benefícios da obediência ou as consequências da desobediência.
Mas nós obedecemos sabendo que isso trará vitória, descanso, saúde, felicidade e bênção para a nossa vida. A obediência gera bênção. Quando nós descobrimos o que Deus quer de nós e obedecemos à voz do bom pastor, quando a gente descobre o que o bom pastor quer da nossa vida e a gente obedece à voz dele, meus amigos, nós recebemos descanso para a nossa alma. Você precisa de descanso? Eu quero orar por você. Você está esgotado? Esgotada? Estressado, estressado? O bom pastor quer trazer um alívio, quer trazer descanso para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele quer aliviar, derramar óleo sobre você, nas tuas machucaduras. Ele quer te abençoar, Ele quer resgatar você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. E preparas um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa palavra se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou orar por você. Pai, eu te agradeço nesta manhã pelo teu favor, tua graça, tua bondade, misericórdia, porque eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor se faz presente nesse dia, na nossa vida. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura eternamente para sempre. Obrigado, Pai, por esta palavra, e nós queremos descansar em Ti, nós queremos praticar estas verdades que nós meditamos hoje. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Pai, diante daquilo que ouvimos, tomar uma decisão. Nós queremos permitir que o bom pastor seja o Senhor da nossa vida. Ah, Senhor, nós queremos dedicar mais tempo com o bom pastor. Nós queremos conviver mais com a família do bom pastor. Nós queremos mais obedecer à voz do bom pastor. Ajuda-nos a estarmos sensíveis a isso, Pai. Ajuda-nos, traz descanso àquelas pessoas que hoje falaram que estão esgotadas, num nível de estresse elevado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, eu oro, pedindo que a Tua bênção se manifeste sobre a vida dos meus queridos irmãos, que eles sejam abraçados por Ti, sejam consolados, sejam levantados por Ti. Tua boa mão esteja cobrindo, abençoando, tocando, levantando cada um dos meus irmãos. Eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque eu sei que toda sorte de provisão já está sobre a vida dos meus irmãos, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós exaltamos a Ti e Te bendizemos e dedicamos a nossa vida ao Senhor. Guarda a nossa vida, guarda os nossos dias, livra-nos do mal. Esta é a nossa oração no dia de hoje. Livra-nos do mal. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado nestas lives. E nós sabemos que na quarta-feira que vem, na quarta-feira próxima agora, o Senhor vai falar muito mais ao nosso coração. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém.